Olá, amigos do Campo e da Cidade, sejam bem-vindos ao Horizonte Agrocast e seu 5º episódio, este que é um projeto da Pecuária PRM. Eu sou o jornalista Paulo Dutra e está comigo o meu parceiro Pedro Rocha Marques, médico veterinário. Como é que está, Pedro? Tudo bem, Paulo André, como é que está? Boa tarde, bom dia e boa noite. É um prazer a gente seguir nessa caminhada. E vamos aí dar mais uma conversada, ampliar nossos horizontes e vamos para frente e desenvolver esse assunto aí que também estou bem empolgadaço para falar sobre ele. Aí do Pedro está na tela conosco neste momento o nosso convidado Vitor Wortmann. Esse sobrenome de alemão, né? Tinha só para complicar, o cara fica pensando como é que soletra. Se bem que nada mata semana passada que nós entrevistamos um alemão, né? Então estamos tudo certo. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, gente. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, uma honra o convite. Tenho conseguido assistir esses últimos podcasts, não inteiro, mas uns pedacinhos dele, porque agora divido minha atenção com o Antônio, e aí tem sido complicado, mas fico muito contente com a iniciativa. Acho que o nosso setor precisa de uma atenção na comunicação, né? E acho que esse papel aí que vocês estão começando a desenvolver cumpre com o que a gente precisa, tanto na parte técnica, falando para o próprio mercado, mas com o avanço do projeto, com o aumento do número de ouvintes. Também se expande a área de atuação, se expande os segmentos que vocês conseguem atingir e com isso acaba levando a nossa realidade para mais pessoas. Então fico bastante contente de fazer parte, estar no comecinho disso, assim. Ainda mais olhando as outras feras que vocês chamaram aí. Que legal, Vitor. Ficamos felizes com o teu aval e a visão de que o setor precisa disso. Para nós é mais um impulso que estamos no caminho. Uhum. É isso aí. Então vamos dar o nosso agradecimento aos nossos parceiros, né, de jornada. No caso da Diabo Agrícola, distribuidora com logística própria de mais de 5 mil produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola. Agrocomercial, saúde e nutrição animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento, entrega em todo o Brasil. Alfa, banheiros por aspersão, equipamentos para pecuária, balanças e também troncos de contenção. Atende Santiago e região com assistência técnica. A Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional importado, além de material de inseminação artificial. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. E Agropecuária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. Deita aqui com entrega em toda a fronteira oeste. É só fazer contato com os proprietários Paulo e Sérgio aí na nossa tela no momento. Os nossos parceiros também, né, passando aqui na parte de baixo do nosso vídeo aí durante todo o episódio. Também a nossa parceira aqui, a TV Santa Maria, onde eu me encontro no momento. Canal 19 da NET aqui em Santa Maria, e em sistemas IPTV da Amigo TV. Que também estão aqui na tela no momento. Os nossos episódios sempre às quintas-feiras, às 19 horas, a estreia. E além disso, as nossas redes sociais estão por aí. @Horizonte Agrocast no Instagram e no TikTok, aí com vários trechos das nossas conversas, né? A gente dá uma boa medida aí do que o pessoal, o retorno do pessoal gosta desse tipo, que ali, às vezes tu consegue deixar conciso um conceito grande
num corte de 1 minuto e meio. É uma dificuldade, mas é um objetivo e funciona, tia. Olha, é impressionante como a gente tem retorno lá nas nossas redes sociais. Bueno, a nossa pauta, a pergunta orientadora, né? O que eu aprendi nesses 10 anos de pecuária? Que o nosso tema está diretamente ligado com a trajetória do nosso convidado. Né, Pedro? Faz uma introdução aí do Vitor. O porquê o Vitor está aí, né? Depois o Paulo vai comentar sobre o currículo do Vitor, mas a questão misturando o currículo profissional com o pessoal, a questão desses 10 anos de pecuária, o que eu aprendi nesses 10 anos, depois o Vitor, ele não era, no caso, embora a família, ele já seja a terceira geração de uma família de pecuária, o Vitor não viveu o tempo todo no interior. Ele, na verdade, é um cara, pode dizer, que era um cara urbano, e aí começa a ter o contato com a fazenda. Então, o objetivo é que a gente explore esse aprendizado que o Vitor teve, e a evolução, inclusive, pessoal dele, em todos os sentidos de convívio, o quanto ele teve que ir se modificando e se adaptando à realidade, e o confronto do ambiente pecuário com o que ele imaginava como era, porque o que a gente acredita, por que a gente tem o nome Horizonte Agrocast? É que para as pessoas que escutem ampliem seus horizontes, inclusive pessoas que estão na cidade, o Vitor vai conseguir muito melhor do que daqui a pouco, por exemplo, o Pedro falar sobre qual é a visão de uma pecuária, porque o Vitor lá no início, quando ele vai começar, ele vai se lembrar direitinho do sentimento que ele tinha e como ele imaginava que era uma fazenda e como ele imaginava que dava para tocar uma fazenda para gerir. E hoje, seguramente, ele já tem uma outra opinião. Então, a gente vai ir transitando sobre essas diferentes fases e é que, para quem nos escute, e tenho certeza, quando a gente conta histórias, muitas pessoas se identificam com essas histórias. E o objetivo é isso, é contar a história da Coxilha, contar a história do Vitor Wortmann e da sua família. E aí, com isso, a gente vai interrompendo e fazendo pequenas perguntas para que quem esteja nos ouvindo consiga aprender sobre isso. Beleza? Joia, gente. Então eu vou começar lendo aí. Antes de eu passar a palavra para o Vitor, para ele começar, eu vou ler o currículo dele aqui rapidinho, tá? Ótimo. Vitor Wortmann é sócio-administrador da estância Coxilha de Quaraí, no Rio Grande do Sul. É formado em publicidade e propaganda com ênfase em marketing na SPM de Porto Alegre. E antes de trabalhar com pecuária, teve mais de 10 anos de experiência no segmento da publicidade, trabalhando nas principais agências, inclusive comandando a sua própria empresa no segmento de comunicação na capital gaúcha. É a terceira geração de uma família de pecuaristas gaúchos que atua há mais de 50 anos no setor de produção de carne bovina e ovina e de lã. Em sua formação preparatória para assumir o projeto de sucessão da família, Vitor ainda contou com desenvolvimento em liderança na Suécia e boas práticas de manejo e pastagens na Nova Zelândia. Este é o Vitor Wortmann. Exato. E obrigado pela disposição, né, Vitor? É muito interessante a gente começar essa conversa e dispor do tempo para a gente poder trocar essa ideia. Então, começando o nosso bate-papo, Vitor, eu gostaria que tu contasse o momento que decidiste, tu estavas, até tinha passado uma boa temporada fora do país, né? E aí retornaste e comenta um pouco sobre a questão de estar mais perto da família, sair da capital, esse momento que decide ir para Coxilha, né? O que o Vitor estava fazendo nesse momento e começa a contar daí, por favor, o que passou na cabeça do Vitor para decidir e resolver ir para o interior, né? Por favor. Bueno, como tu disse, assim, acho que muita gente se identifica com as histórias porque, na verdade, os ingredientes são meio parecidos para diferentes pessoas, né? Na verdade, assim, o meu processo que fez eu acabar aqui em Quaraí, assumindo o negócio da família, ele começa muito antes. Começa com aquele incentivo paterno para a gente entrar numa faculdade ou de administração ou de veterinária, e isso, de certa forma, enquanto eu era adolescente, eu me voltei um pouco para isso, sabe? E apesar dos meus aqueles
testes vocacionais sempre falarem em comunicação social, eu acabei indo para administração mesmo. E cheguei a entrar na faculdade de administração, fiquei um tempo lá, e bem na época deu o problema da aftose. E aí uma das minhas professoras, professora de teoria geral da administração, numa aula ela começou a falar sobre os problemas que o Uruguai teria com a aftose. E praticamente enterrando o país, né, enterrou a pecuária, terminou com tudo. E eu fiquei, eu com 17 anos, né, sem ter noção de nada, eu entrei no ônibus para voltar para casa e fiquei, meu Deus do céu, e agora, né, como é que vai ser? E aí eu comecei a conversar com o pai dizendo, isso já aconteceu antes, né, o pessoal não tem muita noção, vai melhorar e tudo mais. Mas eu comecei a ficar com aquilo, acho que foi a primeira preocupação, assim, adulta que eu tive. Eu comecei a ficar pensando, cara, mas como é que eu posso ficar dependente só de uma coisa? E se eu não souber fazer outra coisa? E se dá algum problema? Como é que eu vou fazer? E naquele momento ali, também acho que foi a primeira decisão, assim, individual que eu tomei, com certeza pensando no futuro, né? Eu falei que eu queria sair da administração e ir para a publicidade. Meu pai não aceitou inicialmente muito bem, mas o pai nunca foi um perfil durão, assim, ele sempre foi flexível e sempre uma pessoa que se preocupou com a nossa felicidade, né? Então ele entendeu e me liberou, né? E aí entrei na publicidade, comecei a trabalhar já no primeiro semestre, assim, em umas agências bem boas e fui progredindo rápido. E eu trabalhava na criação no início. Só que tudo que eu estava pensando para o meu futuro, eu estava já querendo costurar para eu chegar um dia na pecuária preparado. Então, eu falava para o meu pai dizia assim, mas tu não entendo por que tu tá saindo da administração, tu teria um lugar para te trabalhar, não precisaria ficar procurando emprego. Só que eu precisava disso, eu precisava procurar emprego, eu precisava passar trabalho, precisava evoluir, saber ouvir alguém dizendo que algo não estava bom e que eu tinha que melhorar e tudo mais. Então, a minha evolução dentro da comunicação, ela foi indo mais para o lado do atendimento. O atendimento estava mais relacionado ao marketing, o marketing estava mais relacionado ao resultado. E assim eu comecei a me aproximar disso. Eu tive a oportunidade daí também de trabalhar com clientes grandes, organizados, e foi me dando uma visão de negócio, de empresa, que foi repercutindo já. Então, por mais que eu tivesse ali, nesse momento aí, com 20, 21 anos, eu já estava costurando as coisas mais para frente, estava procurando viver a minha vida de uma forma que eu conseguisse realizar tudo que eu quisesse fazer, para quando eu viesse para cá ser livre de frustrações, né? Porque eu não queria vir para cá e me arrepender de vir para cá, tipo, botar fora tudo que eu construí para nada, né? E então, assim, quando eu abri a minha empresa, depois que a gente acabou dissolvendo o negócio, eu precisava me formar, porque eu tranquei minha faculdade para trabalhar, e fiquei um período sem trabalhar, 6 meses mais ou menos sem trabalhar para focar na faculdade. E aí nesse momento eu pensei, bom, eu acho que é isso aí, eu vou para a pecuária. Eu já estava há muito tempo, o publicitário, ele vive 2 mundos, assim, né? Um mundo que é o mundo da fantasia, em que se propõe soluções para o cliente, mas que o que a gente vê muitas vezes, na verdade, são soluções para o seu próprio portfólio, né? As pessoas não estão pensando muito no resultado do cliente, estão pensando em fazer algo criativo para ganhar um prêmio, e não necessariamente gerar o resultado que deveriam. E o outro universo, que é o universo das frustrações, né? Que projetos que não vão para frente, e especialmente na área que eu estava depois, que era de produção de peças publicitárias, eu desenvolvia todo um trabalho, tinha uma organização toda de como o projeto ia ser para conseguir orçar o projeto,
e aí depois não fechava. Então era muito balde de água fria o tempo todo, trabalhando para os outros o tempo inteiro, pouco benefício pessoal, pouquíssimo tempo com a minha família. E esses 10 anos passaram muito rápido. Os 10 anos que eu trabalhei em publicidade. Né? E aí foi o momento de eu pensar assim, cara, eu era DJ de música eletrônica também, né? Então, além de eu ter, em um determinado momento, eu trabalhar em 2 empresas, mais a carreira de DJ de música eletrônica, eu acabava viajando bastante, eu não conseguia ver meus pais e as minhas irmãs como eu gostaria. Então, Natal, às vezes eu não conseguia estar perto deles, Páscoa, não conseguia estar perto deles. Então foi assim, foi uma série de coisas, sabe? Primeiro, uma forma de eu demonstrar minha consideração, minha gratidão pelo meu pai, por todo o apoio que ele me deu, de eu ver que ele estava precisando de ajuda e que eu, sendo filho, ele poderia contar comigo a todo momento, né? Então, esse foi o primeiro passo, assim, de eu querer estar perto, querer contribuir, e eu precisava também, de certa forma, mostrar meu valor, porque esse tempo todo longe da minha família, a gente acaba perdendo um pouco do conhecimento que a gente tem de nós mesmos, né? Então, o pai e a mãe não conheciam ainda o profissional Vitor, né? Não sabiam o que eu poderia entregar e tudo mais. Então, também, em função disso, decidi me qualificar, né? E daí primeiro eu fui para a Suécia, tem uma escola muito boa lá que se chama Hyper Island, que é uma escola de universidade voltada para o meio digital. E eles têm um curso introdutório, se chama UGL, Understanding Group and Leadership. Então ele é focado em liderança, e aí foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida, assim, porque eu consegui achar esse treinamento. Foi meio trabalhoso para conseguir, para fazer transferência internacional e tudo mais, e eu cheguei lá para descobrir que eu era o mais jovem, e tinha mais de 35 anos, na época eu tinha 27, era o único que tinha ido por minha conta no curso, todos os outros foram as empresas que botaram lá, e as pessoas que estavam lá eram pessoas de cargos altíssimos dentro das suas empresas, e eram empresas gigantescas, a IKEA, a Scania, Volvo, Siemens. Então eu tive uma oportunidade de ficar 5 dias convivendo 24 horas praticamente com essas pessoas, porque a gente só ia para quartos vestidos para dormir, começava cedo, e foi assim que eu comecei a entender o principal, que era o grande desafio que eu achei que eu ia ter aqui, como me comunicar com pessoas com graus tão diferentes de esclarecimento, né, de conhecimento, de cultura, de tudo mais. Eu estava acostumado a me relacionar com um perfil, e agora o meu leque ia aumentar, porque no mesmo dia eu poderia falar com todo que tipo de pessoa, né? Então, eu também via que eu tinha muita coisa para aprender como líder, a visão que eu tinha do papel do líder, como o líder se manifesta, como ele expõe suas opiniões, como ele expõe tudo, na minha visão, naquele momento, era completamente deturpado e prejudicial para a minha relação com os meus funcionários, para eu comigo mesmo, né? Porque a gente acaba cansando muito com isso. Então foi um treinamento assim que ali foi onde eu cheguei e vi, bom, o primeiro passo para o meu preparo para ir lá trabalhar com o pai e com a mãe, assumir um negócio, foi dado, né? E até porque eu precisava conseguir me relacionar com eles, né? Essa parte, quando a gente começa a misturar a família com o negócio, tu tem que saber muito como fazer, porque é muito difícil. Então, eu sempre fico pensando e falo muitas vezes que na minha vida tudo teve o momento certo para acontecer, sabe? E eu acho que esse momento aí também ele foi respeitado na minha vinda para cá e nesse trabalho que eu precisava fazer para conseguir expor mais as coisas que eu precisava expor, mas principalmente saber ouvir as coisas que eu precisava ouvir, né? E aí depois eu tive a ideia de ir para Nova Zelândia
para também me qualificar na parte de pecuária, né? O pai falava, por que tu não vai em algumas propriedades aqui? Por que tu não vai na Argentina, no Uruguai, que são os locais mais perto? Por que tu quer ir para Nova Zelândia? Para quê, né? E claro, também queria conhecer lá, mas o objetivo principal era eu quero ver o que as pessoas em outro ambiente, em outra cultura fazem. Qual é a visão deles no negócio, que características que tem lá que eu posso trazer para cá. Porque eu acho que quando a gente olha muito perto, a gente não consegue ter uma dimensão, o horizonte, né, que a gente precisa ter para o nosso negócio. Então, eu precisava ir no, digamos assim, no melhor para conseguir visualizar o nosso negócio, como a gente poderia melhorar as coisas do nosso negócio. Então, foi assim, foi uma coisa que foi decidida em algum momento, mas a construção disso começou muito tempo atrás, sabe? E ela não foi uma construção programada, ela foi uma construção que ela foi natural, assim, foi percebida e foi acontecendo de forma natural. Acho que muito por essa a nossa educação, assim, a forma como o pai e a mãe criaram a gente, de ser unidos e tudo mais, e de ter carinho um pelo outro, foi uma coisa assim que acabou sendo decisivo também para eu vir para cá e estar perto deles e poder contribuir com eles de alguma forma. Comentaste a questão da experiência pensando em administração e depois acaba indo para a publicidade, o desafio e o quanto é importante não se acomodar e ir direto, que o caminho mais fácil seria ir direto para a coxilha, né, para a família, vai para o mercado para conhecer como é esse mercado e como é, inclusive, para avaliar se quer seguir nesse mercado ou não quer, né, como disseste que usaste a palavra na questão, contextualizasse muito bem a área de publicidade que atuaste, na questão de quanto se está preocupado realmente com o cliente ou está preocupado com o seu troféu, né? E a questão de frustrações, então também isso é importante, ter as frustrações na fase inicial, porque a gente, claro, sofre, né, com essas frustrações, com essas desistências, mas isso seguramente nos prepara e nos torna mais forte para enfrentar os próximos desafios, né? Então, e aí depois disso, de passar esses desafios que passaste na publicidade, bom, quero voltar para perto de casa, aí tem um caráter familiar, só que nisso não é só voltar em função da família, não abriste mão de te preparar, né, para saber o posto que tu iria assumir, não de forma imediata, mas sim teria uma gradualidade, mas mesmo assim queria já estar preparado para receber isso, porque, para contextualizando um pouco, o Vitor chega e ele chega e não, vamos dizer, não... o seu Bido, que é o pai do Vitor, ele era ele quem estava à frente da fazenda quando o Vitor chega, né? Então isso também é importante entender que o Vitor teve muito tato nessa transição também. Então é para outros entender, porque daqui a pouco quem não imagina, quando o Vitor, vamos dizer, o Vitor decide ir para a coxilha, não é assim, bom, agora o Vitor assume, tu tem esse respeito, esse carinho, essa palavra que ele falou, e que já em alguns episódios anteriores nós comentamos isso, a questão das diferentes gerações saberem respeitar, o Vitor saber respeitar o pai dele, saber ter o tempo certo para agir, mesmo que ele tivesse enxergado algumas coisas que ele sabia que podia melhorar, ele teve um tempo e uma gradualidade, uma tranquilidade que era prioritário não estressar a relação com a família e com o pai, que estava mais no negócio, que ele convivia mais, e soube esperar o momento certo dele assumir, vamos dizer, a gestão total do negócio. Então, isso, dando uma pincelada, só para contextualizar, ele não chega e não assume diretamente a liderança, ele vai lendo o ambiente, né, de como estava a fazenda e vai sabendo respeitar a função de cada um que estava na fazenda no momento que ele chega. Bom, Vitor, aí tu, então, seguindo o que contaste, voltar, decide que é importante voltar, te prepara e aí volta. E nesse início aí, como é que foi os primeiros momentos, os primeiros contatos com Quaraí, com coxilha, um cara que viajava e ainda viaja o mundo e tem uma visão, viaja o mundo, às vezes pode ser até nem sair de Quaraí, o Vitor, assim, é um cara que está sempre ligado em muitas notícias, ligado em muita tecnologia, é um cara que
que busca bastante informação, parte do que o Vila falou no episódio anterior de ter muita informação. O Vitor tem esse perfil de querer acompanhar bastante informação e estar ligado em tudo, desde mercado financeiro até notícias políticas. Então é um cara que busca querer se informar de tudo. E aí, como esse cara vai para uma cidade do interior, vai trabalhar numa fazenda, bom, começa a contar o que te marca aí dessa transição aí, por favor. Sabe que para mim, assim, né, eu nasci em Porto Alegre, né, me criei minha vida inteira em Porto Alegre. Eu vinha para cá uma vez por ano, às vezes no Natal, para ficar perto do vô e da minha família, e já retornava para Porto Alegre. Foi assim minha vida inteira, mas eu tinha um carinho muito grande por Quaraí. Aquilo que eu disse, sabe, eu aproveitei tanto, do tempo que eu tive, além de tentar evoluir profissionalmente, eu sempre tentei ter o melhor do desfrute pessoal também. Então, quando eu cheguei aqui, eu já tinha passado daquela coisa de ficar frustrado por não conseguir fazer as coisas, por não ter tempo, etc. Porque eu já estava acostumado com isso. Então, eu vim para cá com uma ideia, eu vim para cá com um projeto. Eu sabia que eu ia ter que abrir mão de algumas coisas, da dinâmica da minha vida, principalmente, sabe? E principalmente vindo para cá, eu sabia que eu ia ter que ter muita humildade, muito além da que eu tinha, assim. Eu ia precisar levar em consideração muito essa coisa do respeito e da consideração que o pai teve na nossa criação, sabe? Então, imagina, tu decide entrar numa empresa, então a gente tem que às vezes se pôr no nosso lugar, né? Tentar entrar numa empresa que já está em funcionamento e se inserir ali, ser importante, relevante, fazer a diferença e ser respeitado dentro do ambiente, né? São etapas muito complicadas e uma coisa é tu ter o poder e outra coisa é tu adquirir a autoridade, né? O poder, a partir do momento que o pai estava me apresentando para as pessoas e dizer, agora o Vitor vai estar aqui, vai assumir um negócio com o tempo. Isso só me dava o poder, mas ainda as pessoas tinham as suas crenças ou as descrenças em mim e enfim, como é comum acontecer, de achar que o cara que vem de fora vai estragar tudo e etc. E até assim, esse processo da gente se inserir já seria difícil numa empresa normal, né? Sendo empresa familiar, ali, tendo o nosso pai na administração é uma coisa, mas também tinham as pessoas que eram próximas do pai que ajudavam na administração e no operacional, que eram pessoas muito queridas, são pessoas muito queridas pela nossa família. Então, eu precisava respeitar todo esse ambiente, eu precisava ver como era o funcionamento das engrenagens e no início ser quase como um WD-40 nessas engrenagens, assim, sabe? Não atrapalhar, tentar fazer com que as coisas fluam da melhor maneira, ver o que ninguém estava fazendo para que eu pudesse fazer coisas importantes, especialmente falando, né? Porque eu sempre tive o raciocínio do meu valor de hora, né? Então tinha várias coisas que eu pensava, assim, isso vem desde a publicidade, né? Dependendo da coisa eu pensava, cara, vale mais a pena eu pagar alguém para fazer isso, porque eu não vou conseguir pagar alguém para fazer o que eu posso fazer e que ninguém pode fazer por mim. Então o meu processo foi mais ou menos assim, eu fui tentando me inserir dentro da empresa, vendo algumas falhas que eu podia tentar contribuir. E com o tempo o pai foi pegando a confiança e foi soltando um pouco mais. Eu fui precisando também, como tudo, né, para a gente conseguir melhorar alguma coisa, a gente tem que ter um diagnóstico, né? E muitas vezes, para a gente ter um diagnóstico fiel, a gente precisa de neutralidade e para isso a gente precisa também contar com os especialistas, que eu acho que é fundamental em qualquer setor,
é uma coisa que na publicidade acabava sendo uma exigência, porque muitas vezes eu tinha que fazer um projeto que era com um ilustrador específico, então tinha que ser aquele especialista para fazer, não podia ser outro, ou uma técnica que alguém tinha e que outros não tinham. E isso se aplica para tudo, né? Quando a gente vai para o universo da pecuária e se dá conta que é uma ciência de muitas ciências, que o tempo ele precisa ser o teu maior aliado, que a organização não é uma opção, ela é uma obrigatoriedade. Quando tu chega, tu precisa pegar e ver, bom, eu preciso de alguém para me ajudar a planificar isso aqui, para que eu saiba para onde chutar a bola no meu primeiro chute, sabe? Para não, principalmente, não errar. Não errar, não perder tempo e não gastar dinheiro, sabe? Isso que quando a gente não tem muito conhecimento técnico, quando a gente chega com uma visão diferente, às vezes pode ser um pouco perigoso, porque o nosso senso de prioridade ele é diferente. Então, o cara chega, ele pode pensar assim, pô, eu quero fazer isso aqui, vou botar um pivô lá para aumentar a nossa produção. Mas se o cara não tem um diagnóstico preciso de qual é o gargalo, se o cara não sabe todos os avanços que tem que ser feitos antes no sistema, para depois se preocupar com isso, ele vai fazer um investimento errado, vai fazer um investimento numa tecnologia errada, não vai dar o retorno, vai botar culpa em todo mundo e vai acabar abandonando o negócio, né? Então, como eu precisava entrar nessa realidade familiar, tinha minhas irmãs também, a minha mãe, assim, eu não tinha como não pensar no qual é o objetivo principal do trabalho, né? O primeiro é a sucessão, né? A gestão e a gente conseguir ter proteção patrimonial. Essa para mim eram os objetivos assim mais importantes dessa chegada, né? E tudo isso feito com transparência e profissionalismo. Então, no momento que a gente começou o trabalho, se abriu muitas frentes de atuação que elas foram acontecendo em paralelo, né? Primeiro a gente precisava desse diagnóstico, ver quais eram nossos gargalos, depois a gente começou com os investimentos pontuais que eram necessários fazer, com o maquinário, aumentar as áreas de pastagens que foram fundamentais para o nosso negócio começar a progredir, teve todo o trabalho com a equipe, e esse sim é o capítulo mais extenso de todo o nosso trabalho. Teve toda essa parte de organização de gestão, de controle de dados e tudo mais, a parte em paralelo, depois que estava acontecendo, da sucessão patrimonial. Assim, ó, tudo que foi disparado a partir do momento que a gente começou, cada um com o seu tempo, com as suas complexidades, é uma quantidade absurda de coisas, né? E então, se a gente não tivesse uma estrutura familiar assim que acreditasse e respeitasse um trabalho, não adiantaria nada isso aí. Então, assim, nunca é um indivíduo, né? Nunca é o Vitor, é essa série de pessoas da minha família, começou pelo meu avô até agora, que fazem as coisas fazer o sentido que estão fazendo atualmente, né? Então, eu queria que, com o passar do tempo, toda a minha família tivesse 100% de confiança na forma como o negócio estava sendo tocado, na forma como o dinheiro estava sendo investido, fazerem as pessoas terem esse senso de pertencimento de algo que elas realmente pertencem, né? E que às vezes não se aproximam tanto. Então, se a gente começa a pensar em tudo que começou, assim, a gente precisa de um bom tempo para cada coisa, sabe? Porque eu queria que tu falasse um pouquinho da história da propriedade de vocês, da fazenda, enfim, né? Da estância, né? Estância Coxilha. Eu vi, inclusive eu li um artigo sobre vocês no site da Tortuga, se não me engano.
E uma matéria bem grande, né? Eu achei muito, muito interessante a história. Eu queria que tu contasse um pouco, né? Claro, fala um pouco ali da questão da sucessão, né? O foco é esse, mas fala um pouco da propriedade também. Bom, meu avô era médico, né, aqui de Quaraí, um obstetra e clínico geral, e ele sempre gostou de campo e começou a comprar campos de acordo com as oportunidades que iam aparecendo, e começou a coxilha ali. A gente não sabe exatamente a data, assim, mas no fim da década de 50 que ele começou ali comprando os primeiros campos, né? E aí foi comprando um do lado do outro, foi montando a estância. O meu avô também tinha propriedades no Uruguai e tudo mais. E depois que ele faleceu, acabou que na divisão, né, o meu pai tinha preferência, o pai e a mãe tinham uma preferência de ficar com a área da coxilha, por ser uma área, não só uma área relevante e junta, né, tudo no mesmo registro, num grande quadrado, assim, mas por toda a história que tinha, né, minha mãe e minha tia se criaram ali também, iam bastante para lá. O meu pai adorava acompanhar o meu avô quando eles iam para lá também. Então, assim, ali tem uma carga emocional muito grande, sabe? É um, é um elemento de motivação, na verdade. Eu sempre fico pensando assim, bom, estão me assistindo lá de cima, né? Tem que tentar fazer da melhor forma, né? Então, o pai assumiu o negócio, como vocês sabem, né? Também o pai, também vindo de fora, enfrentou dificuldades diferentes das que eu enfrentei, ainda mais ali no início dos anos 2000, né? Realidades completamente diferentes das que a gente tem agora. E ele se cercou das pessoas que eram não só competentes, mas as pessoas que tinham a confiança, a amizade dele, e assumiu o negócio e aprendeu muito nesse meio tempo também. Não, eu achei interessante porque vocês falam também, tu fala, na verdade, né, também sobre o método de produção de vocês, como é que é o trabalho, né, o que vocês criam, né, esse tipo de, o foco da empresa. Nós temos produção de gado e ovinos em ciclo completo. Nós criamos Braford e de ovelhas a gente cria Corriedale. O meu avô, ele era criador de Hereford, e aí com o tempo, né, foi passando para Braford, e hoje é 100% do plantel Braford. Mas até é interessante, assim, porque sempre quando eu olho alguma vaca lá fora que tem um perfil um pouco mais Hereford, eu me lembro do meu avô, sabe? É por isso, assim, que é uma coisa tão... A coxilha, ela exerce uma força, assim, tão grande em mim por causa desse elemento familiar, sabe? Do que foi posto para construir ali, assim, do empenho que o meu pai teve quando ele veio para cá. Então, mas enfim, né, hoje nós somos nós somos hoje 3 empresas. A gente não é mais como era em pessoa física, né? Hoje a gente fez todo o processo de sucessão ainda enquanto o pai estava vivo. A gente conseguiu mudar muita coisa, assim, tanto na forma de produção quanto na parte da sucessão. Passamos de pessoa física para pessoa jurídica, e com isso também a gente começou a qualificar o produto que a gente oferecia também, porque tudo passou por uma adequação, um conhecimento do que a gente tinha no campo, o potencial que o nosso campo tinha para oferecer, a quantidade de animais que a gente tinha, essa taxa de suporte estava adequada e tudo mais. Então foi feito todo um... Pessoal, não sei se não sei se eu tô online aqui. Tá. Sabe que eu fiquei preto aqui agora que eu voltei. Então, a gente foi fazendo É a internet, né? A magia da internet, né? Sim. A gente foi fazendo esse trabalho aí de começar a qualificar mais o nosso produto para que a gente conseguisse terminar novilhos melhores, terminar novilhas melhores, conseguisse ter
novilhas mais precoces, conseguisse ter enfim, todas as categorias precisavam ter uma atenção melhor, né? Então, hoje a gente já se vê um pouco com um modelo um pouco misto, né? Não obrigatoriamente de ciclo completo, mas a gente está preparado para conseguir se adequar às diferentes necessidades do mercado. Se o mercado está mais propenso a pagar melhor por terneiro, a gente poder estar preparado para isso. Enfim, hoje a gente está fazendo essas pequenas mudanças na forma como o negócio era, na visão de como o negócio era, mas basicamente a estrutura que foi pensada pelo meu pai segue a mesma. Tá, mas qual eu vou aplicar também, saber o que de tudo que se tem no mercado, qual é, o que eu devo usar primeiro dentro da fazenda, né? Então isso, queira ou não, acho que no início... Acho que deu um probleminha na internet do Pedro. Aqui na nossa tela ele sumiu do mapa. Ah, mas o convidado tá lá. Vitor, então, se tu puder ir nessa linha e responder o Pedro, esse pedaço aí que ele pôde, que a gente conseguiu ouvir. Porque foi bem isso, né? Antes de eu vir para cá, qualquer evento que tinha de pecuária, seja online ou presencial, eu tava, né? Tentava absorver o máximo de coisa que tinha. Às vezes tinha essas palestras do INEA aqui no Uruguai, eu ia também, dia de campo eu ia. E a gente realmente, né, fica com muita coisa na cabeça e aí que tá, eu acho que o primeiro choque de realidade que a gente tem, né? Quando a gente, né, ainda numa mentalidade urbana, a gente pensa em fazenda, a gente pensa em algo assim, como uma tela em branco, né? Podemos fazer qualquer coisa ali, podemos produzir qualquer coisa. É uma visão muito simplista de como realmente é, né? A partir do momento que tu entende o negócio, que tu entende que o metro quadrado de solo que eu tenho aqui, ele é diferente do que eu tenho ali, a forma como o pasto se desenvolve nesse campo que tem mais afloramento é completamente diferente do outro campo, a genética que a gente está usando aqui, ela tem uma bagagem que vai mais para um lado do que para outro. Então, assim, são... Puta, agora acho que eu fui de novo. Não, tu tá no ar, Vitor. Tá. Então, isso aí acaba sendo realmente o primeiro filtro que a gente faz para conseguir pegar e adequar esse conhecimento que a gente está recebendo ao nosso negócio. Sem dúvida nenhuma, assim, hoje em dia, tendo o excesso de informação que tem, é muito mais fácil da pessoa achar as respostas, mas também é muito mais fácil dela se perder em ideias, né? Por isso que quando a gente começa a abrir a nossa cabeça para o conhecimento, antes disso, ou talvez em algum momento simultâneo, a gente vai precisar ter esse diagnóstico de entender a nossa própria realidade, entender todas as características que tem, as características locais que tem o nosso negócio, seja o campo, seja o solo, seja o clima, seja os recursos humanos disponíveis, sejam os insumos que a gente tem disponível na volta. Então, assim, cada sistema ele tem a sua realidade, né? Quando a gente às vezes vai conversar sobre mão de obra com pessoas de outras cidades, e a gente fala certas coisas que a gente faz, as pessoas dizem, mas a gente não faz isso, a gente faz tal e tal coisa. Peculiaridades, sabe? Peculiaridades da localidade onde é a propriedade, como que os outros produtores da região lidam com isso. Então, assim, a gente precisa primeiro saber o que a gente tem e onde a gente está para conseguir ver que conhecimento que a gente vai conseguir usar e gerar algum resultado. E eu acho que esse acompanhamento profissional, técnico, ele é fundamental. Porque sem informação, ela não sim, tu não consegue. Imagina uma pessoa que não tem conhecimento técnico e tu começa a ler coisa,
é muita ideia para a cabeça. E aí, quando a gente começa a tentar botar isso para o próprio negócio, é muito difícil de tu sistematizar, é muito difícil e tem coisas às vezes, que tu está direcionando um esforço que não vai gerar resultado. Como um tempo atrás estava conversando com um amigo meu, que não é do negócio, e ele me perguntando, cara, e como é que vocês fazem para saber o marmoreio da carne? Cara, não é uma coisa que a gente busca, sabe? É uma coisa que depende de vários fatores, além do genético, né? Tem alimentação e tudo mais, mas não é algo que a gente busca, porque o mercado não está me pagando pelo marmoreio, né? Ele está me pagando pelo tamanho da carcaça, pelo acabamento, então, assim, pela raça, mas não pelo marmoreio. Então, se eu ficasse indo em palestras que ficavam falando o tempo inteiro sobre marmoreio, 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 e apresentando touros e sêmen de touro que tem um índice X para marmoreio, isso ia acabar fazendo ir para esse negócio, se não tivesse o mínimo de noção de como ser um pouco mais realista, ver que tipo de animal que a gente tinha condições de produzir realmente. Então, se eu buscasse isso aí, eu ia gastar em ração, eu ia gastar em um monte de coisa e talvez não conseguisse ter o produto ideal e muito menos a remuneração, né? Isso está muito atrelado com o que o Vitor está falando com o que o Vila falou, né, na semana anterior, na questão do filtro, da velocidade de informação, da qualidade da informação e o quanto é importante o produtor ter conselheiros, que foi a palavra que o Vila usou, ter conselheiros para serem esse filtro, porque na verdade a informação vai chegar em todo mundo. Uhum. E aí a questão é o cara, o produtor ter os seus conselheiros que ele julgue quem são, e para poder auxiliar nesse filtro, né? A gente, por exemplo, com o Vitor conversando muito, o Vitor comentava no início da coxilha, no início do trabalho, a questão que para ele era como se fosse um MBA in company, né, Vitor? Lá no início, porque o cara estava observando, vendo observando cada evolução e cada aprendizado seja a parte sanitária, seja a parte de pastagem, seja a parte nutricional, e isso é uma coisa que ela é infinita, né? Tu está sempre aprendendo e não termina. Então, a importância disso, né? De não somente ter a informação, mas ter a informação adequada e tomar essa decisão, né? De forma cautelosa, porque também a pecuária, o ciclo dela é muito longo, e se a gente está falando em cria, o ciclo completo, são 1000 dias para te poder ter vamos dizer, o retorno do que tu aplicou numa vaca prenha, né? Então isso tudo isso são fatores que deixa complexo, mas voltando para o Vitor, é muito interessante essa questão da informação. E aí, Vitor, baseado nisso, que eu acho que é uma característica do Vitor, sim, é o quanto tu prezava pela facilidade em ter a informação para tomar a decisão. Para contextualizar o que eu estou falando, a coxilha, o Vitor organizou todo um sistema de planilhas e informação muito claras para que tu tenha, vamos dizer, algumas. Tu tem a taxa de mortalidade, ou seja, a quantidade de animais que morreram, quanto foi consumido de diesel por cada um dos tratores, a quantidade de suplemento fornecida por potreiro, os manejos sanitários realizados, inclusive com a dose, os com animais consumo. Então, uma série de planilhas muito limpas e simples, que isso facilitava o quê? Para quem facilita para quem tem que tomar decisão, uma para o gestor e outra para o técnico que está tocando aquele negócio, auxiliando a tocar aquele negócio, que tu tem informação muito clara, tu não perde tempo processando a informação, porque queira ou não, nas fazendas, principalmente tradicionais, essa informação custa muito para chegar. E quando tu consegue ter o processo bem claro de como é essa informação, e claro que dá um desgaste até toda a equipe operacional entender a importância disso, isso eu acho que é um ponto muito forte. E por quê, Vitor? Isso veio da publicidade, veio uma convicção tua, da onde tu trouxe essa característica que eu convivo com diferentes pessoas, eu vejo que é um grande ponto forte teu, e por consequência da coxilha, essa questão de ter a informação clara e, desde a base, o processo bem definido como ele deve ser feito. Comenta para nós, por favor. Sabe que quando eu comecei a me inteirar mais sobre o que estava acontecendo na propriedade e pedindo mais informação administrativa, eu comecei a ver que tinha muito
muito espaço aberto, sabe? Pouca informação, principalmente assim, até não vamos nem chegar na informação, vamos antes disso, tinha pouquíssimo dado. E, e sem esse dado, né, como é que a gente melhora algo que a gente não mede? Como é que a gente entende algo que a gente não visualiza? Né? E no momento que eu cheguei, além de eu precisar entender como é que era a dinâmica do negócio, como ele se estendia ao longo do ano, eu precisava ter um registro disso. Eu acho que registro é a coisa mais importante que tem, assim, para tudo, sabe? Eu acho que a gente registrar, formalizar, e eu acho que isso aí veio da publicidade, sabe? Essa coisa de formalizar tudo, sabe? A gente sempre ter as coisas, enfim, da forma mais profissional possível, né? A gente poder buscar aqui a gente tem, por exemplo, nossos e-mails que a gente usa aqui, todos eles têm um padrão de assuntos, né? Então, isso veio da publicidade também. A gente vai procurar alguma coisa, eu acho em segundos um e-mail na minha caixa de e-mail pelo padrão que a gente está há 10 anos usando já. Então, assim, as planilhas, elas primeiro foram bom, vamos fazer alguma coisa aqui, né? Vamos transformar um pouco dessa realidade que acontece aqui, vamos transformar em palavras, em papel, e depois a gente botar no computador. Então, assim, eu não saí com pretensões, assim, muito grandes, era mais de conhecimento mesmo, né? Só que eu sabia que o dado, com o tempo, e a gente tendo condições de analisar ele se transforma em informação. E essas informações, elas foram primordiais para o entendimento do negócio e principalmente para as mudanças de curso. A pecuária acho que sim, uma das grandes injustiças da pecuária, talvez, é que o planejamento, ele quase sempre tu precisa adequar ele, sabe? Puxar o barco, mudar a rota de uma forma ou de outra, assim. E tu não tem como fazer isso com segurança, especialmente vendo o que te fez sair da rota quando não era para sair, se tu não conseguir olhar para o passado, né? Então, esse controle das planilhas, como tu disse, sim, ele é bem simples, mas ele é funcional, né? Ele entrega o que ele se propõe. Hoje, todo esse preenchimento já está com o Ronaldo, que é o nosso gerente da estância, que já consegue fazer isso super bem, mas até pouco tempo atrás eu ainda estava envolvido nesse processo, passando a limpo. Então, também, hoje, para o Ronaldo estar fazendo esse processo das planilhas, também quer dizer que era uma pessoa que ela não tinha ligação com o computador e com tudo mais, também não tinha muito essa experiência de gestão, de documentar as coisas. Aprendeu bastante isso aí nesse meio tempo, dominou e hoje também já está mais familiarizado com o computador, já está conseguindo passar esses dados. E agora a gente tem conseguido, pelo menos assim, ter essa integração maior de informação e hoje já com inteligência artificial, com possibilidade de fazer análise de dados de forma mais rápida e completa, todos esses dados aí, desde média de chuva até consumo, mortalidade, registros sanitários, tudo isso aí que tu comentou, quando a gente passa isso e olha como foram os últimos anos, a gente consegue ter umas informações assim que podem ser interessantes para a gente pensar no futuro, né? Então, eu acho que o dado e as medidas, elas são fundamentais para a gente conseguir impor qualquer coisa no negócio, né? A organização, ela é básica, né? Para qualquer coisa dar certo, até para nossa vida, né? Se a gente não se organiza, não bota no papel. A questão de dar informação, né? Seja a informação que vai ser utilizada na fazenda, quando se começa o negócio, como a informação que vai ser processada para gerar esse conhecimento e aí sim se tomar a decisão que vai impactar o resultado da fazenda. Isso ficou uma marca muito clara dessa nossa conversa. E Paulo, eu acho que a gente está chegando no nosso tempo, né, Paulo?
E fica aí o compromisso para quem está nos ouvindo de que, sim, depois teremos um Vitor Wortmann e uma Coxilha parte 2 aí, porque exploramos muito pouco do que tem para explorar dessa história aí, durante 1h30, conversar e trocar ideia e contar a história e aprender todo mundo junto. Passa a bola para ti, Paulo. Eu queria que o Vitor desse um apanhado aí, conseguir responder a pergunta geral do episódio, né? Assim, o que eu aprendi nesses 10 anos? Como é que tu resumiria isso? Putz, é muito difícil, né, da gente botar em poucas palavras. Mas assim, sabe, uma coisa que eu dava muito valor e dava valor só pela parte livre, mas hoje eu dou valor pela parte empenhada, que é o tempo. Como o tempo ele é importante, né? O nosso maior ativo, né? Algo que é inegociável, que ninguém vai nos ressarcir, e o tempo é implacável. Se não tem planejamento, se não tem visão, se tu não tem se tu não está assim antevendo minimamente o futuro, tu perde o tempo. Então é aquela coisa, a gente não pode ter pressa, mas não pode perder tempo, né? E eu acredito que esse entendimento da biologia, o tempo que as coisas demoram para acontecer, por mais que a gente cuide tudo, de taxa de lotação e tudo, etc., o clima ele também tem o seu papel, a economia também tem o seu papel, tudo exerce algum papel no nosso dia a dia. E o pecuarista, basicamente, a única coisa que ele tem do lado que é garantida é o tempo. Então, se a gente se organiza e entende esse tempo que as coisas naturalmente devem levar, sem perdê-los, né, a gente consegue fazer as coisas com muito mais racionalidade. Porque até voltando ao assunto ali da consultoria, o consultor ele acaba sendo um psicólogo nesse período, nesse processo todo também, sabe? Porque senão a gente acaba a gente já está depositando toda a nossa inteligência emocional no negócio ali. Então chega horas que a gente cansa e que a emoção fala mais alto. Então eu acho que sim, tempo, a razão, né, dessa racionalidade que a gente precisa ter, de não se afobar com as coisas, sabe, de entender que as coisas são cíclicas, se algo ruim está acontecendo agora, provavelmente alguém passou por isso antes, ou vai passar no futuro, então também tem que ter essa resiliência aí, né, a gente tem que todo dia estar sabendo que a gente vai ter muitos adversários, mas que se a gente não fizer nada, a gente vai ser engolido, né? E eu acho que a última coisa, que é uma palavra assim, que eu ouvia na minha época de publicidade, que é esse posicionamento local, né? A gente conseguir ter uma visão global do que está acontecendo no nosso negócio, a economia, o mundo em si, mas entender as peculiaridades locais também, né? A gente conseguir entender que contribuição que a gente faz para a sociedade aqui, de que forma a gente está fazendo o nosso trabalho, que público que a gente está atingindo, toda essa parte de comunicação também, que, enfim, faz parte do nosso processo também, que tem particularidades cada região. Beleza, é uma grande honra escutar o Vitor, ouvir, trocar ideia e, como falei, terá parte 2, e porque é um cara em todos os sentidos, como pessoa e como profissional, é um cara e teve um crescimento aí que a gente não pôde abordar da visão familiar. O Antônio, que ele comentou nos bastidores para nós, o Antônio é o filho do Vitor, e tenho certeza que depois que o Antônio chegou também mudou muito a forma que o Vitor enxerga todo esse negócio, e a palavra sucessão ficou com S maiúsculo. E aí com isso, esse cara, eu tenho certeza que disso a gente pode conversar muito, porque tem muito pai novo, inclusive eu, que a gente é bom se ouvir, né? As mulheres conversam bastante entre elas e os pais também precisam conversar
bastante entre si, porque, não esquecendo, Paulo, a gente fala de pecuária, mas o Horizonte Agrocast fala psíquica, mental e de outros assuntos que não pecuária. E acho que com o Vitor a gente pode conversar muito sobre isso, que foi um cara que, logo quando descobriu que ia ser pai, baixou o aplicativo, que eu não sei o nome, e isso o Vitor é o tarado do aplicativo, ele conhece tudo que é aplicativo, ele baixou um aplicativo que ele disse, o Antônio tá desse tamanho, ele ia vendo assim, o negócio, então ele vai acompanhando, acho que ele acompanhou mais do que a mãe ainda, ele sabia já antes da Mari, que é a esposa dele, o tamanho que tava o Antônio. Então, cara, eu acho que isso dá para explorar e é um cara muito sensível e sério. Só te agradeço, Vitor, é muito bom e acho que a parte 2 a gente vai ter mais um pouquinho de história para contar. E te agradeço, tá, cara? Te agradeço muito. Eu que agradeço. Um grande abraço. Pelo convite, foi um prazerzão. Realmente acaba sendo pouco tempo, né? Mas aqui eu falo bastante também. Mas estou à disposição de vocês, sempre que vocês precisarem, vocês podem me chamar aí, que tamo junto. É isso aí. Valeu. Então, muito obrigado, Vitor Wortmann, diretamente do Quaraí, conversando com a gente. Pedro, muito obrigado. Um grande abraço também para ti. Fica aí o convite para o pessoal nos seguir, né, no Instagram, no TikTok, @Horizonte Agrocast, também no YouTube, no Spotify da PRM Pecuária, todas as quintas-feiras com episódios completos. Agradecemos aí aos nossos parceiros, né? Sempre importante citar a Agropecuária Marxinal, Agropecuária Moresco, Accelerated Genetics, Alfa Banheiros por Aspersão, Agrocomercial, Saúde e Nutrição Animal e Diamaju Agrícola. Este é o Horizonte Agrocast, um projeto da Pecuária PRM. Agradecemos a todos pela audiência e te esperamos no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.